Bom dia, bebê! Vocês estão bom? Dormiram bem? Acordaram com bons pensamentos, bons sentimentos? Espero que sim. Espero que você tenha acordado agradecendo e celebrando a vida, agradecendo a oportunidade de estar encarnado nesse plano em tempos de transição planetária. Eu desejo que você tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir aquilo que realmente importa. Vamos trabalhar? Pau na máquina? Gente, hoje eu vou ler um trechinho desse livro maravilhoso, Somos Mais Interessantes do que Imaginamos. Esse livro aqui tem o volume 1 e 2, é um livro do Ali Cravo. Tem quase tudo que o Ali Cravo já escreveu nas redes sociais ao longo de muitos anos. O livro tem mais de 400 páginas, né? Quem fez a mentoria, as duas primeiras pessoas ganharam esse livro. Se você se interessar em comprar, você encontra o link de compra desse livro na biografia do Ali. Lá no Instagram tem um link clicável na bio, é só você clicar e comprar, ou então se digita na Amazon. Somos mais interessantes do que imaginamos, que facilmente você vai achar, tá? Eu sorteei aqui um texto para a gente ler e para a gente falar sobre esse tema hoje. Deixei a sincronicidade do universo agir e caiu distância saudável. Olha só. Às vezes estamos tão próximos, mas tão próximos de alguém que não conseguimos vê-lo. Não é só a grande distância que nos impede de ver, o excesso de proximidade também. O excesso de proximidade pessoal provoca em nós um fenômeno bastante interessante e desconcertante. Perdemos um tanto da empatia porque passamos a nos projetar na pessoa. Confundimos nossos valores com os dela, nossas preferências com as dela, nosso espaço pessoal com o dela. É um sufoco. A gente faz isso e não nota, mas tudo isso é resultado da pouca percepção de que é o grau de afinidade que mostra qual é a distância saudável que devemos manter entre as outras pessoas e nós. A gente vai deixando a vida nos levar e, nesse caso, não é bem a vida que nos leva, somos nós mesmos que deixamos a vida no piloto automático, sendo que ela não tem esse recurso. Em muitos casos, nós dirigimos melhor os nossos carros do que as nossas relações. Se dirigíssemos nossos carros do jeito como dirigimos muitas das nossas relações, não passaríamos da primeira esquina. Desastre na certa. Para que sejam saudáveis, os relacionamentos exigem muita percepção. A manutenção do foco na generosidade e a percepção da dosagem de convívio talvez sejam os principais fatores. É cansativo, dá trabalho, nem sempre a gente acerta. Mas se não prestarmos bastante atenção, é certo que vamos trabalhar dobrado. Relacionamentos? Mantenha a distância saudável. Gente, esqueci de falar, para quem não quiser comprar o livro físico, dá para você comprar e-book ou até mesmo a versão para o Kindle, tá? Agora tem o Somos Mais Interessantes do que Imaginamos para o Kindle. Se você tem Alexa, você pode colocar ela para ler o livro enquanto você faz exercício, por exemplo, aí você pode ter o audiobook, é maravilhoso. Super recomendo quando você integra a Alexa ao Kindle, fica fantástico. Você faz outras coisas ouvindo livros, é ótimo. Só um parênteses aqui para quem não sabia disso ainda, tá? Enfim, gente, essa questão da distância saudável, que às vezes é pouco compreendida por algumas pessoas ou mal interpretado, como se fosse um isolamento, né? Fala justamente dessa questão do foco no grau de afinidade e do quanto isso é importante para as relações respirarem, né? Vocês podem reparar, a maioria esmagadora dos nossos problemas, das grandes questões da nossa vida, estão ligadas a relacionamento. Não é à toa que o Sartre disse que o inferno são os outros, né? Na verdade, não são os outros, a gente não pode projetar os nossos problemas nos outros, né? Mas é fato que quando a gente está num relacionamento, seja ele qual for, de amizade, profissional ou uma relação afetiva, uma relação romântica, né? Sempre tem um tanto de projeção, um tanto de expectativa. Como a gente não conhece a gente mesmo, não integrou as nossas próprias sombras, a gente vai para as relações cheias de reivindicações, de carências, projeta a sombra no outro, aí o outro não supra aquela expectativa, a gente cobra e chora. Então, as grandes questões que a gente tem na vida, sem dúvida, estão ligadas a relacionamentos, né?
Eu achei interessante que esses dias eu recebi uma mensagem de uma moça falando que não aguentava mais se relacionar com as pessoas, que as pessoas são muito insuportáveis, que ela queria se isolar. E é interessante a gente perceber que isso só acontece quando a gente está se relacionando com as pessoas erradas, porque o grau de afinidade é muito baixo e aí aquele convívio fica muito massacrante. Ou então, mesmo que a gente esteja se relacionando com pessoas com as quais a gente tem alto grau de afinidade, se esse convívio tiver excessivo, se não houver distância saudável, a gente vai ficar realmente muito cansado de pessoas, né? Vocês lembram quando eu falei das leis herméticas? Tem até aqui nos destaques o Kybalion, para quem perdeu, né? Tem a lei do ritmo, a lei da polaridade. Então, quando a gente vai muito para um extremo, quando um pêndulo vem muito para cá, né? Quando ele volta com tudo para cá, né? Por isso que a gente não pode ficar polarizando entre extremos, a gente tem que buscar o centro. E é importante que a gente busque esse centro também nos nossos relacionamentos, evitando o convívio excessivo, porque por mais que a gente possa ter muita afinidade com um amigo ou com um cônjuge, se o convívio é excessivo, eu deixo de enxergar o outro, como fala ali no livro, né? E eu deixo de enxergar o outro porque há muita proximidade. E é muito interessante essa questão da perspectiva, né? Como a gente só enxerga aquilo que o nosso nível de consciência permite. Por exemplo, eu me lembro antes desse contexto atual, eu viajava muito de avião por conta dos eventos. E eu adorava fazer uma brincadeira. Assim, quando eu estava em casa, eu olhava da varanda de casa, eu tinha uma perspectiva da realidade. E aí, algumas horas depois eu estava no avião, o avião levantava voo, e eu via São Paulo, né, de longe, e eu ficava imaginando as histórias de cada pessoa que morava numa casinha ou num prédio, quantas histórias tem ali, e como é interessante ver tudo isso de cima, sabe? Eu adorava vivenciar essa mudança de perspectiva. E é muito interessante que quando a gente está de cima, a visão que a gente tem das coisas muda completamente. E é interessante a gente perceber que quando a gente está dentro de uma situação, muito dentro, a gente não consegue enxergar. É o exemplo que o José Ângelo Gaiarsa dava em relação ao mosaico, né? Para você ver um mosaico como um todo, você tem que se afastar. Quando você está muito próximo de um mosaico, você só vê uma pecinha. Quando você se distancia, você vê o todo. Então é bacana você poder ter essa experiência de se aproximar e de se afastar. Por isso que as relações, para elas poderem prosperar a longo prazo, elas precisam dessa oscilação. Então, primeiro tem uma proximidade, uma troca e depois um afastamento, para que você consiga enxergar o vínculo e para que você deseje reconectar o vínculo. Como é que você se afasta dentro de um relacionamento afetivo, por exemplo? É quando você exerce o indivíduo, quando você vai sair com seus amigos, quando você vai fazer uma viagem sozinho, quando você vai ver seus pais e seu parceiro não vai. Enfim, quando você tem alguma prática de individualidade, na qual você pode se reconhecer como uma pessoa única, com preferências, com uma identidade, e você não está naquela fusão com o outro, naquela simbiose, você pode se expressar sem o outro, aí naturalmente surge o desejo da reconexão. Mas para que isso acontecesse, precisou haver um afastamento temporário para que essa respiração da relação acontecesse, para que você olhasse o outro como algo a ser descoberto e não como algo já dado. E é por isso que muitas relações caem na monotonia. Não é porque não existe afinidade, não é porque não existe mais amor. É porque, na verdade, não houve esse tempo para que a relação pudesse respirar. Os dois estão tão fundidos, né, um no outro, da pior forma, né? Essa fusão, essa simbiose é tão grande que eles já não se reconhecem mais. O que existe é uma fusão, mas não tem mais identidade nem desse lado e nem desse. E aí você deixa de olhar nos olhos do parceiro ou da parceira, porque, como fala o Osho, você toma o outro como algo já dado. Você não tem mais nada para descobrir, não tem nada para ser cultivado naquele vínculo. E aí vira um grande tédio.
Como é que a gente sabe qual a distância saudável que a gente deve ficar de cada pessoa, seja um cônjuge, um amigo, um parente? O grande sintoma é a saudade. Quando você começa a sentir saudade de alguém, de um amigo, por exemplo, de um parceiro afetivo, aí é sinal de que precisa acontecer uma reconexão, mas tem que ser recíproco, porque o que acontece muitas vezes é que você sente saudade, mas o outro não. E aí você quer encontrar, mas o outro não quer encontrar. E aí, por mais que te doa, cabe a você respeitar. Você pode propor o encontro. Ah, tô com muita saudade de você, gostaria de te ver. É recíproco? Ah, é recíproco, eu também quero. Aí o encontro se dá. Mas se o outro não quiser, paciência. Por mais que doa, cabe a você respeitar. E aí o que muitas pessoas perguntam é assim: ah, Gisela, eu amo o fulano, eu amo não sei quem, mas essa pessoa não quer viver esse amor comigo. E eu sei que essa pessoa me ama também. Às vezes você está presumindo que a pessoa te ama ou projetando, né? Ou talvez a pessoa te ame mesmo, ok. Mas como eu falo ali, a questão não é o amor, mas o preparo do ego para viver esse amor. Então você se declarou, você demonstrou amor pela pessoa, mas não é recíproco, a pessoa não quer viver o mesmo que você, cabe a você se afastar, respeitar. O outro tem o direito de não querer estar com você. Eu sei que isso machuca e ofende o ego muitas vezes, porque a gente se sente rejeitado, mas é um direito que o outro tem. E aí, o que você faz com todo esse amor que está em você e você não conseguiu compartilhar com o ser amado? Você produz coisas. Você escreve um livro, você desenvolve um projeto, você pinta um quadro, você escreve poesias, né? Essa é uma sugestão, inclusive, que o Ali dá no livro. Então, assim, tem formas de você colocar esse amor para fora, de você expressá-lo, né, de modo que aquilo não fique reprimido dentro de você, mas você não vai ter que despejar esse amor numa pessoa que não quer receber. Porque por mais que doa, como eu falei, o outro tem o direito de não te querer. Mas se está doendo muito, é importante que você encontre veículos para a expressão desse amor. E às vezes a distância que o outro quer de você é distância total, né? E eu sei que isso ofende o ego, é duro, a gente se sente rejeitado e muitas vezes você sabe que tem um amor ali, não é uma projeção, não é um delírio seu. Você sente que o outro também te ama. Só que se esse outro não está disponível para viver esse amor, se o ego dele não tem maturidade para viver isso, se ele escolheu não viver, é um direito dele. Não importa que seja sua alma gêmea, sua chama gêmea, o outro tem livre-arbítrio, né? Então, se essa pessoa opta por não viver esse amor, vai doer, você vai sofrer, vai chorar e tal, mas vai passar. E você pode encontrar formas de expressão, que são essas que eu mencionei, as formas artísticas, né? As expressões artísticas ajudam muito nesse sentido. Agora, num relacionamento que já existe, seja de amizade, seja afetivo, né? Nesse relacionamento, às vezes, quando você está cansado de alguém, você não aguenta mais ver a cara da pessoa, não significa que você não ame mais essa pessoa. Muitas vezes significa que você só precisa descansar um pouco, você só precisa de um tempo para você poder alimentar a sua solitude, para que o pêndulo possa ir para o outro lado. Porque se você ficou muito no convívio, tem uma hora que vai encher. Você não vai aguentar olhar para a cara da pessoa. É natural, gente. O ego se incomoda, a gente se entedia, né? Então a gente precisa renovar as relações e a gente renova na medida que a gente alimenta a individualidade, que a gente cria espaços na vida para o exercício do indivíduo. Então, às vezes, você não precisa romper a relação, você só precisa respirar na sua solitude. Gente, hoje eu vou ficando por aqui. Desejo um dia muito abençoado para todos vocês, com muito amor, com muita leveza, com muita alegria.